Como vocês estão? Um tema aqui imprescindível de discussão, desenvolvimento de conteúdo de vocês. A gente vai falar um pouco hoje sobre culturas indígenas e a necessidade, né, da valorização, da coexistência das culturas indígenas na sociedade brasileira. Vamos iniciar essa semana arregaçando as mangas, produzindo texto, reescrevendo e manter o foco, porque é onde sabemos, né, e até quando sabemos, o Enem mantém sua data, tá certo? Então, mais um tema estilo Enem, para falar sobre culturas indígenas, que trata sobre os desafios da coexistência entre as culturas indígenas no Brasil e a sociedade brasileira contemporânea. Então, o que eu quero que vocês entendam que há desafios entre as culturas indígenas, né, aqui no Brasil, e a sociedade contemporânea, como coexistir as culturas indígenas no Brasil dentro da sociedade contemporânea, que desafios são esses. Eu preciso selecionar dois desafios e discorrer sobre, ou um desafio que consiga ter ramificações, tá? E é um tema estilo Enem. Tema este que lá na conclusão precisará de uma proposta de intervenção para, né, solucionar estes desafios que você levantou, tá bom? Então, deixei em negrito as palavras-chave que precisam estar na introdução. Preciso falar que é Brasil ou sociedade brasileira contemporânea ou século XXI. Preciso dizer que há dificuldades, desafios, né, de coexistir as culturas indígenas no nosso país, tá bom? Vou fazer a leitura dos textos motivadores, deixei em negrito os principais, em destaque as principais informações, mas vamos lá. Hoje no Brasil vivem mais de 80 mil índios, representando cerca de 0,4% da população brasileira, segundo o censo de 2010. Na aula passada, eu expliquei para vocês que o censo ocorre de 10 em 10 anos, então o último que a gente teve foi em 2010, nós estamos em 2020, provável que aconteça o ano que vem, tá? Nós, no território brasileiro, né, temos 668 terras indígenas, né, e várias áreas urbanas onde também vivem os indígenas hoje. Então, os indígenas não vivem somente no seu território demarcado, tá bom? E ainda há 77 referências de grupos indígenas não contatados, das quais 30 já foram confirmadas. Então, ainda há 77 grupos indígenas, né, que não foram ali catalogados, vamos dizer assim, né, mas contatados. E dentre esses 77, 30 já foram confirmados sua existência. No texto número 2, ele vai falar sobre o termo índio, né? O termo índio apresenta-se na historiografia brasileira como uma espécie de eco que ressoa por mais de 50 anos, desde que aqui se iniciou um determinado processo de colonização e constituição histórica de identidades nacionais. Índios e negros são classificações inventadas, forjadas em uma estrutura sígnica e essencializadas para que resguardassem distintas categorias de tipificação baseadas no pressuposto da raça e em uma determinada forma de escrita das autoridades. Para o historiador Leandro Carnal, a gente já falou sobre isso, né? O termo indígena utilizado, né? Foi pela primeira vez por meio de um equívoco geográfico, porque Colombo registrou esse nome, né, erroneamente, achando que havia chegado nas Índias. Esse equívoco, adverte Carnal, foi normatizado no seio de um discurso sobre raça, que se formava e imbricado a uma construção hierárquica de valores, que por sua vez
foram respaldados em uma dada suposição de diferenças biológicas, psíquicas e intelectuais entre os indivíduos. Então, quando o termo índio foi dado com um certo equívoco por Colombo, né, porque ele achava que ele havia chegado à Índia, e ele vai normatizar um certo discurso de raça, né? Mas o que se entende como raça, né? O que está imbricado nesse sentido de raça? A ideia de superioridade, de hierarquia, de uma raça sobre outra, de um povo sobre outro, né? Então, valores superiores aos valores do indígena, né? Diferenças biológicas, psíquicas, intelectuais, entre outros povos, mas nessa ideia de superioridade, então o branco tinha diferenças biológicas, psíquicas e intelectuais mais adequadas, enquanto o indígena ele era desvalorizado nesse processo. Para Quijano, 2005, a ideia de raça oriunda dessas novas identidades sociais estabeleceu-se em concomitância com um modelo de dominação econômica que se fortalecia com o andamento do projeto colonial, ao mesmo tempo que lhe garantia a legitimação. Então, havia uma dominância econômica europeia do branco que concomitava, né, que caminhava junto com a noção de soberania de raças. Então, o branco sobrepunha a sua força, a sua crença, as suas ideologias, a sua religião, sobre o indígena por o tratar como inferior. Então, quando a gente fala do povo indígena, né, e da expressão índio, a gente já começa a tentar desmistificar o que está por trás, né, dessa noção, dessa desvalorização do indígena na sociedade hoje. Segundo Quijano, nesse contexto, nomes como Europa e América, que diziam muito mais sobre a posição geográfica e mesmo sobre esse prisma conceito relativo, tiveram incrementado aos seus valores sígnicos o status relacional da subalternização presente na conquista, na naturalização de superioridade, da ideia de superioridade, por meio de embates de dominação ocorridos entre os europeus e não-europeus. Tal perspectiva, aliada aos avanços da expansão da colonização europeia sobre o mundo, conduziram ao fortalecimento de uma visão eurocêntrica sobre o processo de conhecimento, assim como a colocação da Europa e toda a produção intelectual, política e estética como eixo do globo. E aí ele termina, então, esse texto se posicionando sobre o que corroborou para essa ideia, né, de superioridade, né, de quem estava ali na dominância e quem eram os europeus, porque dentro de todos os combates, eles que impunham a sua força, né, oprimindo o indígena, oprimindo o negro, naquele período, né, de expansão territorial. E mais do que isso, né, essa superioridade de raça fez com que se naturalizasse, né, na verdade, esses embates, né, europeus fez com que se naturalizasse essa noção de superioridade da raça europeia, tá certo? Fortalecendo, então, uma visão de que quem é superior, quem é melhor em todas as estruturas é o branco europeu, e desmerecendo o negro, desmerecendo o indígena. De modo que somente o europeu tinha uma colocação adequada de intelecto, política e estética. Todo o resto tinha que se converter a ele, certo? No texto 3, hoje, ser indígena para nós jovens acadêmicos é trazer diversos conhecimentos tradicionais do nosso povo para que as sociedades não indígenas tenham conhecimento das distintas realidades milenares que os povos trazem consigo. A escrita não é a mesma coisa que a fala. Então, para nós é importante usar audiovisual, celular. Meu pai está lá em Atalaia, do norte. Como vou me comunicar com ele? Como vou ter informação se eu estou no mundo, na sociedade não indígena? As pessoas que pensam
que o índio tem que viver só no mato querem acabar com nossa cultura. A realidade se transforma e o povo não indígena muitas vezes não percebe que também incorporou nossos modos de falar, nossos costumes, nossa forma de alimentação. A sociedade não indígena vivencia nosso jeito de ser todo dia. Nelly Duarte, né, da etnia Marubo, né, doutoranda do Museu Nacional da UFRJ, 35 anos. Então, eu tenho uma indígena, né, que é doutoranda, então ela seguiu para os estudos, né, então, para se quebrar logo com aquele estereótipo de que o indígena ele vive isolado na sua aldeia. Os indígenas hoje, eles saem de suas aldeias para buscar trabalho, saem de suas aldeias para buscar, se desenvolvem tecnologicamente, vai buscar estudos, né? E vem dizer exatamente isso, né? A sociedade ainda acredita que nós somos atrasados e que, pô, se eu sou indígena, por que, que eu preciso então, utilizar essas tecnologias? É muito engraçado quando eu entrei na faculdade, né? Abriu-se a primeira turma, né? De letras, depois do meu ano, então no ano seguinte, né? Que tinha o primeiro indígena. Foi bacana ver o primeiro indígena formado em letras por uma universidade no Brasil. Já tem tempo, foi no início dos anos 2000. Então, quanto isso foi valorizado no processo, né? Porque há uma dificuldade de inclusão desse povo dentro de uma sociedade, mesmo ele pertencendo, segundo a Constituição, à sociedade, mesmo ele sendo considerado cidadão, ele ainda é visto como um indivíduo ou atrasado, um indivíduo preguiçoso, que vive na sua aldeia, né? Que só vive da terra, não que ele não vive da terra, ele vive, né? Mas, enfim, então há um certo preconceito e uma desvalorização. As pessoas não enxergam que o indígena ele pode viver na cidade, né? Ou ele pode viver afastado em sua aldeia. Isso é uma escolha dele, certo? E a gente vai dissertar sobre as questões históricas logo mais. E muito menos enxergamos que todo modo de falar, costumes e forma de alimentação que hoje nós temos no nosso Brasil diz respeito a uma união entre português vindo do europeu, né, com o tupi-guarani, né, e com outros falares. Texto 4. Você sabia que existe diferença entre a palavra índio e indígena? Isso é muito importante a gente saber. Quem explica a diferença é Daniel Munduruku, da etnia Munduruku, ou Munduruku, que é formado na filosofia, história e psicologia, olha só, com doutorado na educação e pós-doutorado em literatura. Então, tá na cara da sociedade para dizer assim, olha, eu sou indígena, mas eu também sou um estudioso, eu tenho doutorado e pós-doutorado. Então, parem de achar que nós somos atrasados, né? Ele acredita que a palavra é índio entrou no imaginário do século XVI, que a palavra muda de conotação ao longo da história e virou um apelido. Um apelido traz sempre um aspecto negativo e reforça algo ruim. Daniel Munduruku explica que a palavra índio também tem uma conotação ideológica muito forte, faz com que as pessoas liguem a aspectos ruins como achar que índio é preguiçoso, selvagem, canibal ou atrasado. Por outro lado, ele acredita que há pessoas que, ao falar índio, pensam em aspectos positivo romantizado, e aquele indivíduo pacífico, bonito, da floresta, inocente, certo? Quase que europeizado, né? Não, existe uma literatura em que tratava um período literário, né, que tratava o indígena, o romantismo, como um ser europeu, praticamente, né, dentro das características. Só que tanto o aspecto de ser preguiçoso, selvagem, canibal, atrasado, quanto essa visão romantizada de ser um indivíduo bonito, que vive na floresta, inocente, pacífico, são estereótipos, né? As pessoas que estão ali são pessoas.
né? Então, e lidar e pessoas dentro de uma sociedade ou isoladas ainda são pessoas. Lidam com formas diferentes né, de forma de expressar, crenças, culturas, mas são pessoas. De acordo com o filósofo, a palavra tribo também traz uma significação que minimiza a importância das populações indígenas. O filósofo diz que procura em suas obras alertar as pessoas para o uso correto da palavra, pois é importante dar nome às pessoas. A nossa identidade é revelada pelo lugar onde nós pertencemos. E então ele entende que nós devemos, que a população, o que é o índio, né? Se eu pego o conceito da palavra índio, isso é muito importante. Se eu pego no dicionário a palavra índio, você vai encontrar de cara um elemento da tabela periódica, número 49. Então, ele é um elemento químico. Enquanto indígena quer dizer originário, né? Se você pega o conceito, né, a origem da palavra indígena significa originário. Então, todos aqueles indígenas que originaram o país, eles vão ser chamados de indígenas e não índios. Por isso que a gente tem que aprender a utilizar. Na hora da sua redação, você vai utilizar indígena. Ou daqui a pouco eu vou trazer outro vocabulário para você se entender, certo? Vamos para as nossas discussões. Bora lá! Vocabulários que pode ser que você, né, para que não haja repetição, para você utilizar. Então, eu falo de povos autóctones, eu falo de nativos e indígenas. São esses três sinônimos que eu vou utilizar para me referir, né, ao que a gente vem tratar de indígena. Falo de política indianista, reservas indígenas e demarcação de terras. Esses vocabulários provavelmente vocês utilizarão no texto de vocês. Tá, a gente precisa entender um pouco, então, a noção do indígena, falar um pouco sobre a questão histórica desse indígena, para se aprofundar, então, nesse desafio de coexistir a cultura indígena na sociedade brasileira. Quando a gente volta lá para o nosso período de colonização, nós entendemos que quem estava aqui no nosso país, nesse país, na verdade, eram os indígenas. Então, eles eram os primeiros moradores. E aí, os portugueses descobriram, entre aspas, o Brasil, porque na verdade já estava descoberto, de modo que, com a chegada deles, né, os povos indígenas se confrontaram, o povo se confrontou com os portugueses, assim, nesse primeiro estranhamento, nesse primeiro contato. Só que com essa ideia de superioridade da raça europeia, né, devido aos embates que ela já vinha ganhando, né, nessa naturalização dessa superioridade, o europeu veio com a imposição de sua cultura, né, de sua religião, de sua língua, de seus hábitos, de seus costumes frente aos povos indígenas. Então, muitos foram massacrados naquele período, explorados, era mão de obra escrava, índias eram violentadas, impunha-se uma religião, né, o catolicismo, por meio dos jesuítas, impunha-se uma fala, né, o português. Então, houve um contato extremamente violento, né, entre o branco europeu e o povo indígena que aqui já vivia, que pertencia a esse território. Então, é um equívoco achar que esse território é um território português, porque esse território, a princípio, sempre foi um território indígena. Porém, não é isso que aconteceu quando a gente fala de soberania e superioridade da raça europeia. Então, ele tomou a terra do indígena, aqueles que conseguiram, né, se desvincular, eles se refugiaram mais para o centro das cidades, para que mais para o centro, para que não fossem explorados, não fossem massacrados, enfim. E aí a gente precisa entender, então, que nesse contato com o europeu, por mais que houvesse uma tentativa de aculturamento do povo indígena, o aculturamento não existiu, porque nós temos no nosso dia a dia
a permanência explícita dos hábitos, de costumes, de falares, de idiomas, de alimentos indígenas, certo? E a gente vai falar um pouquinho disso aqui agora. Mas é preciso entender que a noção de que o indígena pertence à sociedade brasileira é uma noção muito recente, em torno de 30 a 50 anos. Então, 50 anos que a gente passa a considerar, ou 40, 50 anos, passa a considerar o indígena como parte da população, é muito novo, né? Pensar que, então, há pouco tempo ele passou a ter acesso à educação, a poder ir à escola, frequentar os centros, né, buscar empregos e tudo mais, não ficar isolado em suas tribos, isso é muito recente. Então, é como se você pegasse a idade do seu pai, né, ou até no período em que seu pai nasceu, ou ele já tinha nascido, e o indígena passou a ser considerado efetivamente um membro da sociedade brasileira. Então, lá em 1933, o governo vai aprovar um Estatuto do Índio, e finalmente em 88, né, que é promulgada a Constituição Federal Brasileira, que inovou ao estabelecer um direito originário dos índios às suas terras, que tradicionalmente eles ocupavam, e que isso foi reconhecido oficialmente dentro dos direitos de cidadania, como respeito à identidade, à organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Então, lá em 88, né, eu falo isso, então nós estamos em 2020, muito menos, assim, eu falo isso de 12 e 32 anos, certo? São 32 anos, então, que o indígena passou a ser considerado parte de cidadão, merecedor de direitos, merecedor de respeito, identidade, organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. E passou a ser estabelecido como direito as terras que eles tradicionalmente já ocupavam, né? A demarcação de terras. Sabendo disso, hoje a maioria dos indígenas está concentrada em 6 estados. Na Amazônia Legal, né? No Amazonas, no Acre, em Roraima, Rondônia, Mato Grosso e Amapá. São 274 línguas já catalogadas, né, que vai configurar uma das maiores diversidades culturais do mundo. E as línguas derivam principalmente de 4 grandes troncos: o Macro-G, o Tupi, o Aruque e o Caribe. Então, para a gente entender, eu não estou falando de uma cultura indígena, estou falando de culturas indígenas, tanto que está lá no plural no tema. Então, a existência das culturas indígenas. Por que eu falo de culturas? Porque cada tribo possui a sua cultura, porque cada tribo possui uma língua que vai se modificar, né, de acordo com esses grandes troncos. Tá bem? Porém, uma PEC, que é a PEC 2015, foi assinada, né, e aceita, né, que vai alterar as demarcações, né, de terras indígenas e quilombos. Foi aceita no governo do nosso atual presidente, Jair Bolsonaro, e que dá o direito de alterar as demarcações indígenas e das quilombas. Né? Direito esse que antes, né, a demarcação era do próprio índio, essa terra é minha. Agora, o que pode acontecer? De repente eu tenho interesse de explorar tal área. Então, indígena, eu vou demarcar a minha área, vou te colocar mais para o centro ali, que eu não tenho muito interesse em explorar, já que aqui tem muito minério, você vai perder essa área que você vive. Então, e eu vou explorar essa área e te coloco mais para uma terra. Só que o indígena vive da terra. E essa terra precisa ser produtiva para ele viver da terra, esses indígenas que vivem em suas aldeias. Então, é uma perda significativa de direitos, mesmo ele tendo seus direitos de demarcação garantida. Essa PEC, né, essa emenda de 2015, ela veio para dizer que se o interesse financeiro sobre as terras onde os indígenas vivem sobressair para o agrícola, para o minerador, para, enfim, o explorador, eu vou te
vou te realocar em outras áreas, independente que área são. Então, essa demarcação indígena foi aceita, né, com a nova vinda do governo, né? E o indígena entende que é um retrocesso, né? Porque isso vai começar, os interesses políticos vão sobressair e cair em cima da demarcação, não só políticos, mas econômicos, sobre a demarcação das terras indígenas. Sabendo que a nossa bancada ruralista é uma bancada, né, significativamente composta por pessoas do agronegócio, essa PEC vai defender, obviamente, o agronegócio. Então, a proposta da PEC, né, que já vem de alguns anos, e aceitar essa PEC e mostrar que o agronegócio se sobrepõe ao povo que nos deu origem, digamos assim. Tá certo? Então, qual é o argumento, né, que eles entendem? Que as demarcações indígenas acontecem em áreas oficialmente pertencentes a agricultores registradas pelo INCRA, o que não é verdade. Né? Pouquíssimas áreas que são demarcações indígenas estão hoje sendo cultivadas por agricultores, a não ser que haja autorização, né, do indígena. Então, a exploração desse território indígena deve vir do consentimento, deveria vir do consentimento do Estado e das tribos. Se a terra é do indígena, o indígena deveria então falar, olha, eu concedo que você explore, contanto que a gente faça um negócio, né? Precise de renda para dar saúde para minha tribo, dar educação para as pessoas para os indígenas que vão morar fora, para estudar, enfim. Certo? Quando eu falo, né, de dificuldade de se valorizar o indígena na sociedade, isso é tão nítido porque vira e mexe a gente entende e a gente ouve nos jornais notícias de desmatamento, né, do território indígena, invasão dos grileiros ou até, enfim, invasão das terras indígenas e morte de indígenas. E o quanto isso é prejudicial, porque eu estou perdendo parte de uma cultura, né? Quando eu coloco, sobreponho, né, a política e sobreponho o interesse econômico sobre aquilo que é a identidade nacional, que é o povo indígena e a cultura que ele nos oferece. Então, olha, na terra indígena Yanomami, em Roraima, foi desmantelado pela Polícia Federal um esquema de atividade de garimpeiros ilegais, que movimentou cerca de R$1 bilhão nos últimos 2 anos e que há anos havia sido denunciado pelos indígenas e só agora foi pego. O avanço do agronegócio também é um fator que pressiona territórios indígenas. No Parque do Xingu, ao longo dos anos, se formou um cinturão de fazendas de soja em torno, transformando o parque indígena em uma ilha verde de floresta. Então, todo o resto é desmatado pelo agronegócio, enquanto somente está ali o Parque do Xingu. Além das grandes hidrelétricas na Amazônia também serem alvos de críticas. A maior usina, né, é a usina hidrelétrica de Belo Monte, né, no Baixo Xingu, que será a segunda maior do país. Então, eu estou falando de obras que prejudicam a fauna e a flora e que, consequentemente, prejudicam a vida desse indígena na sociedade, na sua tribo. Então, sobrepor o interesse econômico e político à identidade é um desafio, né? A combater essa sobreposição, né? Combater a importância, né, de a gente não valorizar a importância de uma identidade e a desvalorização dessa identidade frente ao que gera renda, gera lucro, né, para o país e fora, é nítido para nós. Então, há um desafio nesse ponto de fazer com que a população, em que
Não pense somente nos interesses políticos, porque eu estou tratando de ameaças ambientais e estou tratando de ameaças da própria cultura indígena. Quando a gente fala de cultura indígena, é importante a gente entender que essas tradições, né, elas preponderam em inúmeras áreas. Então, desde a área alimentícia, tá certo? Então, da mandioca e suas variações, caju, guaraná, maracujá, né, minha gente? Pratos provindos da caça, o churrasco, né, até chás, ervas, né, chá de boldo, pó de guaraná, todas essas estruturas, né, até aquele tereré, o chimarrão, né, são todos vindos de origem indígena. Na fala, né, então porque a gente tem que entender que o português trazido de Portugal, ele vai sofrer uma influência do Tupi-Guarani, tá? Então, os nomes como tatu, mandioca, caju, carioca, pipoca, jacaré, jabuti, né? Outros nomes como Iracema, Tainá, né? São todos de origem indígena. A mesma coisa que dizer Ibirapuera, que tem o significado de lugar que já foi mato. Tietê, que fala rio verdadeiro, tá certo? Bairros como Butantã, Itaim, Jacareí, Jundiaí, Piracicaba, tá? Então, todos esses são nomes indígenas. Falar da influência cultural, né? A gente tem que falar de costumes, contos, o fato de tomar banho todos os dias, tá bem? As lendas, como a lenda do Curupira, né? É engraçado que qual é a lenda do Curupira, na verdade? Sérgio Buarque de Holanda, que é quem escreveu Raízes do Brasil, ele relatou, né, que havia uma mania dos índios para fugir, né, confundir os europeus e bandeirantes, eles andavam para trás. Então aí eles acreditavam que na verdade havia um ser com os pés virados para trás, mas na verdade os indígenas andavam para trás para confundir os bandeirantes e os europeus. Então todas essas crenças, todos esses costumes, toda a linguagem culinária, o artesanato com fibras, palhas e penas, camas de peixe, todos vêm e tem possuem de origem indígena. O ato de tomar banho, eu acho que é o mais imprescindível para nós hoje, que tomamos banho todos os dias, o quanto isso é tão natural do indígena, que tomava-se banho nos rios, certo? E aí, dentro desse site, bem interessante, que todos os sites que eu passei vêm tratar exatamente do índio, né? Com a chegada dos portugueses em 1500, tudo começou a se tornar uma tragédia para a gente, a voz de um indígena falando, porque nós ficamos presos no sistema. Nós temos uma cultura, mas temos que viver e sobreviver dentro de uma comunidade indígena, dentro de terras pré-estabelecidas pelos quais temos que lutar, para não perder esse pedacinho de terra que temos. Mesmo assim, às vezes a sociedade não entende, critica e fala mal da gente, que o índio não usa a terra. Então, olha só como isso é sério, né? Aquele que descobriu o país, vamos dizer assim, o indígena que estava ali no nosso país, com a vinda dos portugueses, ele teve que se reinventar, viver num sistema em que teve que delimitar suas terras, que antes não existia, e manter a briga constante pelas terras que são deles, mesmo as delimitadas, para que elas não sejam tomadas por um agronegócio, pela política. E ainda assim, eles têm a fama de preguiçoso, de folgado, atrasado, ou que não usa a terra como um meio de exploração econômica. Certo? Outro preconceito muito disseminado, né, do índio no território do Brasil é dizer que o índio, ele o povo aqui do Brasil, ele é mais atrasado, né, do que o indígena na América Central, como os incas, os maias, os astecas. E a professora de história e mestra, né,
da USP, Silva Doi, vai dizer que não deve haver essa comparação, né? Que cada organização de um povo ela é estabelecida de uma maneira diferente. Isso não significa necessariamente um atraso. Então, nós estamos pensando que nós temos somente 30 anos de consideração de sociedade, esse povo indígena. Em 30 anos, esses indivíduos já existem índios doutores, existem índios que são críticos, produzindo textos, sendo músicos, né, estando dentro de São Paulo, saindo das suas origens para buscar, né, conhecimento, porque eles têm isso por direito. E aí você fala, mas então o índio tem... se ele quer ser índio, ele tem que viver na sua tribo. Então, olha como isso é paradoxal, né? Parece que você não é a favor da apropriação cultural, mas você já se apropriou. Só do fato de você falar caju, maracujá, você já está se apropriando de um vocabulário indígena. Ou se alimentar disso, se alimentar de alimentos, né, de produção indígena. Então, assim como você se apropria, ele também se apropria de uma cultura mais urbanizada nesse processo. E o quão é importante essa coexistência, né? Coexistir uma sociedade vamos falar assim, uma sociedade nos centros urbanos e a vinda desse indígena coexistindo dentro da aceitação, porque ela já coexiste, né? De modo que ela está ali presente na fala, nos hábitos, nos costumes, mas ainda assim há um preconceito frente a isso, tá? Olívio G.P., né, comenta da importância da língua como permanência cultural. Tem etnias no Brasil que, com o massacre que foi tão pesado, porque proibiram a cultura, a religião, perderam a língua. E gente, pensa na gente perder a nossa língua, a gente está perdendo a nossa identidade. Se uma comunidade perde a língua, eles começam a perder tudo. Porque o indígena, a língua indígena é que educa um povo. Não só a língua indígena, mas nós perdermos nossa língua, a gente perde nossa identidade. Porque se a gente perde, até se a gente perder a língua indígena, a gente perde a identidade daquela língua. Porque isso pertence à nossa identidade como país, Brasil e brasileiro. E também para Olívio, né, essa mistura de cultura é o motivo pelo qual a população indígena deve ser valorizada. As pessoas criticam, mas não entendem que muitas coisas que existem na sociedade hoje foram exploradas pelos indígenas. No português, para ser sincero, nós somos roubados. Então, hoje é importante que as pessoas valorizem o indígena porque nos negaram muita coisa. O povo na cidade come farinha de mandioca, farinha de milho, bebe guaraná, come amendoim, come pipoca, come batata doce, come mandioca assada e milho, come pamonha, dorme na rede, gaúchos tomam chimarrão, o povo brasileiro tem o costume de comer churrasco, o povo todo come tapioca e toma açaí. Isso tudo veio dos nossos antepassados indígenas. A cultura indígena é muito presente na vida dos brasileiros hoje. Relembrar que dia 22 de abril é lembrar também que a palavra descobrimento é apenas mais uma maneira de deslegitimação da cultura nativa deste país. Porque não foram os portugueses que descobriram, o país já estava descoberto. Então, a cultura já está em nossa raiz de identidade brasileira, mas ainda há preconceitos oriundos de um processo de colonização que não permite que ela coexista saudavelmente, que não permite que o indígena coexista saudavelmente na sociedade. Então, essas culturas indígenas já estão em nossa fala, nos nossos costumes de povo brasileiro, mas um preconceito, né? Mas o preconceito, mas as questões políticas e econômicas faz com que se dificulte a coexistência desse povo e dessas culturas dentro da sociedade brasileira. E eu trouxe aqui para vocês desenvolverem conhecimento. Tem vídeos aqui no final muito bons e algumas leituras. E, gente, a gente continua daqui a pouco na nossa aula com mais profundidade. Vamos discutir muito mais sobre a questão econômica, política e como isso é um
são fatores preponderantes para a dificuldade e desafios, né, de coexistir as culturas indígenas do nosso país, tá bom? Um beijo grande!